Olá pessoal, tudo bom? Então estamos de volta com Me Conta uma História e hoje nós vamos estar dando continuidade ali na história dos filhos de Adão e Eva com a história de Noé, do dilúvio. E o que uma coisa tem a ver com a outra? Noé, da arca de Noé, ele é descendente de Sete. E quem foi Sete? Sete foi filho de Adão e Eva. Além de Caim e Abel, depois que Caim matou Abel, Adão e Eva conceberam também Sete. E depois disso, conceberam também outros filhos. E nessa geração de Sete, do qual invocava Deus, veio Noé. Mas nesse momento, Deus ele já estava muito chateado com a criatura humana. Ele estava decepcionado com a quantidade de maldade que havia no coração do ser humano. E aí ele decide pelo extermínio de todos os seres que respiram na face da terra. Mas ele viu graça em Noé. Ele viu uma esperança em Noé, que Noé era diferente. Quando a gente fala ali a importância da questão de gerações, eu vou aproveitar essa brecha, vou conversar um pouco com vocês sobre isso. A Igreja Católica ela acredita que nós somos influenciados por até 4 gerações. Podem cair sobre nós maldição de até 4 gerações. Como isso acontece? Por exemplo, nós vemos aí até pela questão sanguínea, que vem para nós. Às vezes, meu bisavô morreu de depressão e desde então um tem síndrome do pânico, o outro tem alguma coisa, o outro vem a ter depressão. Isso já é aí a chamada, como podemos dizer, maldição das gerações. Isso são coisas que nos influenciam. E até a própria criação. Nós vemos aí com a criação, por exemplo, a sua religião. Pode ser que hoje não, com a maturidade que você tem, você já escolheu a sua própria religião. Mas geralmente quem nos ensina a religião são os nossos pais. É a vivência que você tem, o meio em que você nasceu. São eles que vão nos passar a religião. Às vezes, eles não acreditam no Deus de Jesus Cristo. Eles acreditam em outro Deus ou em deuses. E isso vai passando normalmente de pai para filho. Mas pode ser que em um momento você fale, não, eu vou quebrar isso, não é isso que eu quero, não é isso que eu acredito. E eu acredito em Jesus Cristo. E assim por diante. Por isso que até nós temos várias orações sobre quebra de maldições, porque também existe o lado, podemos dizer, o lado negro da coisa. Existem pessoas que fazem coisas ruins, fazem trabalhos ruins, às vezes fez lá para o seu avô, para sua avó, ou para sua mãe, seus pais. Isso recai sobre você, por isso que é importante você fazer a oração de quebra de maldição. Essas coisas ruins, elas existem, elas recaem sobre nós, sobre a nossa forma espiritual. Então essa é uma forma da gente trabalhar, falar sobre a questão das gerações. Então nós vemos aqui em Noé que ele já foi diferente, já teve uma graça ali diante de Deus, porque vindo ali de Sete, Sete já invocava Deus, Sete já tinha um pensamento diferenciado, já não tinha tanta maldade no coração. Então ele já foi criando os filhos, os netos de forma diferente. E isso foi passando até Noé. E Noé, como era um homem de muito temor a Deus, ele viu graça em Deus. Deus viu nos olhos dele que era diferente. Deus deu a graça dele poder continuar vivendo, ele e a sua família. De recomeçar, uma esperança em recomeço. Então Deus começa a conversar ali com Noé, pede para ele construir a arca de Noé, aquela história que nós já costumamos saber, dificilmente a gente não teve algum contato com essa história. Então Noé ele faz a arca para ele, para os seus filhos, a esposa dos seus filhos, a esposa dele, e também para os animais. Então ele também pega um casal de vários animais e coloca na arca. Depois disso, Deus então manda uma chuva muito grande e essa chuva ela vai durar 40 dias e 40 noites sobre a terra, até que se extermine todos os seres que respiram na face da terra.
Depois ainda vai um longo tempo até que essas águas baixem e Noé possa descer novamente em terra. Aí aqui nós podemos imaginar o que não passou Noé e a sua família dentro dessa arca com esses animais. Suponhamos que tenha realmente acontecido dessa forma ou não. A Bíblia às vezes utiliza de coisas que são parábolas. O professor Felipe Aquino mesmo tem vídeos dele falando sobre isso, que não se acredita que foi exatamente dessa forma que ocorreu. Porque seria muito difícil ele colocar todos os animais da face da terra dentro da arca. Mas nós colocamos sempre a reflexão nas entrelinhas. E nós podemos tirar aqui também a reflexão sobre o que se passou, imagina, preso, hoje que nós passamos por uma pandemia. Todos os momentos ali que a gente não pode sair de casa, que é decretado lockdown e tudo mais, que a gente não pode mais nos reunir com os amigos. E hoje nós temos tanta tecnologia, e imagina, naquela época não tinha isso, não tinha como interagir, até porque não existiria mais ninguém para interagir. Imagina o que você não passou pela cabeça deles, ficar naquele lugar. Imagina a sujeira que não estava naquele lugar com aquela quantidade de animal. Imagina tudo aquilo que ele não passou, todo o cheiro ruim que não se tinha lá, que a higiene provavelmente estava precária naquele momento. Os dias de agonia para aquilo acabar. Então não foi fácil. Ninguém diz que você andar com Deus, você acreditar em Deus e você estar na graça de Deus é fácil, porque não é. E aqui na história da arca a gente já vê isso. A gente vai passar assim por provações, não vai ser fácil, nós vamos ter que ter constância, vamos ter que ter fé, vamos ter que ter persistência, vamos passar por coisas ruins, por cheiros ruins, ficar em locais ruins, até que possamos chegar em lugares melhores. Nada se vence sem luta. Em nenhum momento vamos chegar em um lugar sem lutar para chegar naquele lugar, sem ter dedicação, determinação para chegar onde a gente quer chegar. Depois disso, quando acabou então o dilúvio, é uma das coisas que eu mais gosto na Bíblia, eu acho tão bonita essa história. Deus ele faz uma aliança com o ser humano ali, ele fala que não vai haver mais dilúvio, que não vai haver mais um dilúvio de extermínio. E para a prova disso, ele faz o arco-íris. Então, todas as vezes que vocês verem o arco-íris, ele é bíblico, ele está na Bíblia, lá em Gênesis, na história de Noé, no dilúvio, que ali é o momento em que ele fez uma aliança com os seres vivos, de que dessa forma nós não morreríamos mais, que ele não iria exterminar mais. E o arco-íris ficou como um símbolo disso, dessa paz, dessa aliança entre nós e Deus. Amém? Até o próximo vídeo.